Vontade do caos. Cap 626 Cap 624. O que fazer com os inimigos? Os inimigos de trás estavam um pouco mais afastados e por isso foram os últimos a agir. Também se transformaram de diversas formas. Apenas um deles conseguiu ficar com a roupa após a transformação. Foi ele que parou os outros ao lado, impedi-lo de continuar o ataque. Foi também que vi seus olhos cheios de loucura. Suas roupas não rasgavam porque seu corpo não crescia muito. Eram seus braços que tinham 3 vezes o tamanho original e cheios de escamas amarelas. Eu estava sempre observando todos eles. Nenhum deles notou, mas minha aura estava misturada com o ambiente em todas as direções. Até notei os dois se escondendo a 200 metros de distância, mas aqueles já foram capturados por Nyx sem ninguém perceber. Aquele que tinha os braços gigantes e parecia o líder dos últimos 5 inimigos foi decisivo. Ele acenou para os outros que hesitaram um pouco enquanto pegava um cristal roxo afiado e penetrava em seu próprio coração com ele. Os outros 4, ao verem o que presumo ser o líder deles, fazem isso. Olham um para o outro antes de puxar os mesmos cristais roxos afiados para esfaquear seus corações. Eles cometeram suicídio? Parece que não. A aura deles está crescendo novamente. Ragnar, olha o corpo deles. Parece uma segunda transformação, mas a vitalidade deles. À medida que os seus corpos começaram a se distorcer, ainda mais, sua força atingiu o grau de catástrofe inferior, mas sua vitalidade estava diminuindo. Seus corpos pareciam monstros demiantes, mas eles ainda mantinham sua forma humanoide, mas agora eles têm formas grotescas. Seus corpos se distorceram até perderem suas formas humanoides. Desta vez não eram diferentes dos monstros. O homem que eu pensava ser o líder, que tinha braços gigantes com escamas amarelas, virou um lagarto de 7 metros de altura e 10 metros de comprimento. Mas o mais estranho é que seus rostos ainda conservavam alguns traços humanos. Esse homem, por exemplo, além do rosto, seus braços eram mais longos do que seu corpo precisava e uma joia roxa estava cravada no peito do lagarto, que não tinha mais nenhum brilho de inteligência em seus olhos. Eu olho para os outros e noto que seus corpos estão completamente retorcidos. Um dos 5 inimigos restantes até se tornou uma massa de carne que não conseguia se mover, mas gemidos de dor ainda saíam dessa coisa horrível. Realmente superou minhas expectativas. Devemos matá-los. Ragnar, não, eu vou capturá-los. Menor cela de sangue. Cristalização de sangue maior vezes 5. Eu coloco meu máximo para frente e concentro metade da minha energia espiritual, mana e ki, para criar um círculo ritual usando meu sangue cheio de ki. Então solto uma runa de selo no meio e a lanço em 5 inimigos, incluindo aquele que se tornou uma montanha de carne inútil. Eu olho em volta, cantando. Suas lutas acabaram. Desde o início da emboscada até agora, menos de 10 minutos se passaram. Foi um tempo rápido, mas em uma emboscada tudo pode acontecer em grande velocidade. Por que desperdiçar sua força na montanha de carne? Ragnar, porque ele é um fracasso. Não entendo. Ragnar, não se preocupe, só estou dizendo que até mesmo esta montanha de carne inútil pode ter sua utilidade. Eu me viro para as meninas e caio no chão onde Nyx está parada olhando para mim com 2 pessoas inconscientes a seus pés. Você teve algum problema? Não, eu peguei os 2 antes que eles soubessem o que tinha acontecido. O que eu faço com eles, mestre? Nyx, mantenha-os inconscientes. Vou levar esses 2 e os outros que sobreviveram para Lily dar uma olhada antes de deixar o Saris interrogá-los. Este capítulo é atualizado por novelnest.cm. Eu me viro para os outros que estavam olhando para mim. Reúna todos. Eu reúno todos eles e depois os levo para o dungeão usando meu portão das sombras com a ajuda das fadas. Isso seria muito mais rápido do que levá-los pelas salas seguras entre os andares do dungeão. Depois de mandar embora os prisioneiros, comecei a elogiar as meninas por seu bom trabalho durante o combate. O que você pretende fazer com eles, mestre? Kira, eu quero informações deles. Algumas dessas informações eu conseguirei através do interrogatório de Elsaris. O resto eu posso obter diretamente de seus corpos.
Mas o que eu faço vai depender de como Lilith se sente sobre eles e o que Osiris pode extrair deles durante o interrogatório. Eu tinha muitas coisas que precisava saber. As perguntas eram muitas e de grande importância. Quem eram eles? Por que eles nos atacaram? Como eles mudaram assim da primeira vez? Como eles se transformaram pela segunda vez? Que cristal roxo era aquele? De onde eles eram? Quais eram seus objetivos? Para quem eles trabalham? Todas essas perguntas foram muito importantes porque ficou claro que essas pessoas estavam esperando por nós. Elas de alguma forma sabiam que iríamos exatamente por ali. Eles também eram fortes demais para serem bandidos. Todos eram da classe SS quando pareciam normais, e isso sozinho estava no topo da força deste continente. Quando eles se transformaram pela primeira vez, notei seu poder subindo um nível inteiro até atingir o grau SSS. Quando esses 5 se transformaram pela segunda vez, notei que sua força havia aumentado novamente, desta vez no grau de catástrofe inferior. Na segunda transformação, eles mantiveram a inteligência e a vitalidade deles foi maior, mas os que optaram por se transformar uma segunda vez tiveram a força aumentando muito. Mas senti que perderam quase toda a inteligência ficando quase iguais aos da primeira geração minutos. Outra coisa que notei foi a vitalidade dele caindo aos poucos. Parece que essa segunda transformação foi o mesmo que cometer suicídio em troca de algumas horas de aumento de poder. Essas pessoas eram inimigas e mostraram que queriam nossas mortes. Não preciso pensar em tratá-los com humanidade. Não sou humano e eles são muito menos. Além disso, acredito que devemos tratar as pessoas como elas merecem. Estou pensando em fazer alguns experimentos com essas pessoas se forem consideradas grandes criminosos que não merecem perdão. Eu precisava saber mais sobre essas estranhas transformações, então alguns testes em seus corpos podem ser úteis. Vontade do Caos Cap 627 Cap 625. Venom Fortress City novamente depois de colocar todos os inimigos sobreviventes dentro do calabouço. Subo nas costas de Ragnar para continuar a jornada. Quero sair daqui antes que mais inimigos cheguem perto. Afinal não sei se esses são os únicos ou se existem a mais deles espalhados por aí. Durante horas nossa viagem foi bem tranquila. Como o tempo estava nublado hoje, aproveitei para fazer todos voarem acima das nuvens. O que foi uma boa ideia no começo. Mas logo as nuvens escureceram e os raios tentaram nos atacar por baixo. Os ataques eram aleatórios sem nenhum tipo de padrão a antecipar. Por que sempre comigo? Isso é interessante. Então pare de reclamar, mestre. Ragnar, que fofo. Hinata, admito que a paisagem é linda, mas também mortal. Você diz isso, mas esses raios não podem feri-lo seriamente. No máximo eles podem matar alguém no grau S e talvez ferir gravemente alguém no grau SS. Ragnar, mesmo que você não se machuque, ser atingido ainda dói, além de haver muitos raios. Diga isso para Byaku que está comendo as arraias. Ragnar, um dos 2 elementos puros que ele possui é o trovão. Para ele, este lugar é uma piscina cheia de comida. Eu olho para perto de mim onde Byaku está sempre se jogando nas maiores concentrações de raios enquanto ri. Kira estava com os cabelos em pé devido à eletricidade que a rodeava. Byaku parece ter esquecido dela nas costas devido à emoção do momento. Ibuki estava usando o raio para treinar sua esquiva enquanto voava e Karina estava usando sua espada para cortar o raio que vinha em sua direção. Parece que ela também está treinando. Todo mundo é tão diligente com seu treinamento. Sim, parece que todos no Dungeon se acostumaram com o treinamento diário. Ragnar, não sei mais dizer se o número negativo da sorte que tenho está correto ou não. Primeiro uma emboscada e agora uma tempestade de raios. Eu sei que este é um mundo cheio de magia e coisas malucas. Eu mesmo já vi coisas malucas por toda a vida, mas nunca imaginei ver algo assim. Menor acumulador de tempestades maior eu crio um círculo mágico na minha frente para usar a magia do elemento trovão. Um quadrado transparente aparece na minha frente a tempo de bloquear dezenas de raios que vinham em minha direção. Os raios não colidem com o quadrado transparente. Quando se aproximam são atraídos e absorvidos pelo quadrado.
Esse feitiço só serve para acumular raios. Aprendi esse feitiço há muito tempo, mas é quase inútil em combate no dia a dia vida. Pelo menos serviu para alguma coisa agora. Eu olho para o quadrado do tamanho da minha cabeça que tem vários raios dentro. Foi um pouco interessante ver isso. A viagem correu muito bem até o anoitecer. Ibuki e Karina se cansaram do treinamento. Ibuki estava inconsciente agarrado a mim enquanto babava e Karina estava sentada atrás de mim usando minha cabeça como travesseiro, pois ela é mais alta que eu. Kira estava com as roupas em farrapos. Sua pele estava meio queimada e seu cabelo estava em pé. Seus olhos mostravam uma raiva fria enquanto ela sentava em cima de um biaco com cara de felino maltratado. Agora ele está se comportando e evitando mergulhar no raios. A tempestade de raios que passamos foi muito grande. Demoramos muitas horas para sair de lá. Agora que a noite caiu, eu estava procurando um lugar para passar a noite. Eu ia montar um acampamento improvisado antes de entrar no calabouço para ver os prisioneiros. Depois de encontrarmos um bom lugar para descansar, deixei Freya, que havia saído do calabouço, preparar um pouco de comida para todos enquanto fui falar com a Lilith. Para minha surpresa, encontrei Lilith desenhando em uma grande folha de papel sorrindo, mas conforme me aproximei notei as coisas perturbadoras que ela desenhava. O que você está desenhando, Lilith? Eu só estava imaginando formas de me vingar. Tratar todo mundo igual parece errado, além de ser chato. Lilith, olho novamente para os desenhos e agradeço aos deuses por ser alguém livre da vingança das pessoas, com exceção dos bastardos da Igreja da Luz. Ela pode ser bastante criativa quando necessário aparentemente. Chamo Lilith para passear pela cidade. Queria ver as mudanças que ela teve ultimamente enquanto conversava com ela. O que você achou das pessoas ou criaturas aprisionadas? Eles têm uma forte aura de vingança, mas não é dirigida a eles. Parece originar-se deles em algum outro lugar, exceto que não senti nenhuma aura de vingança dirigida à maioria deles. Lilith, isso significa que dois deles têm essa aura de vingança dirigida a eles? Sim, dois deles. Um está com Elsaris e o outro está com Lilian que insistiu em ajudar. Então ela pegou um dos inimigos que Nyx capturou e o levou embora. Lilith, Rakan deu uma olhada nos transformados. Aquele velho tinha um sorriso tão grande que pensei que ele iria rasgar minha cara de tanto sorrir. Lilith, eu pude até ver Lyra correndo para se juntar a Rakan. Ela disse que havia um cheiro forte nos corpos transformados e ela estava estudando essas coisas. Lilith, enquanto caminhava, fiquei surpreso que aquelas pessoas não eram todas más com aquelas aparências. Antes de mandá-las para o calabouço, verifiquei seus corpos. Eram todos artificiais. Pude ver medidores transplantados para alguns deles e também que seus corpos não estavam em harmonia. Aqueles que se transformavam uma segunda vez e perdiam sua forma humanoide eram ainda piores. Também usei minha habilidade de identificação com eles enquanto eram desmamados. Precisava saber se minha suspeita estava certa. No final, descobri que estava certo. São quimeras criadas por alguém. Após uma pequena conversa com Lilith, saí da cidade em direção ao local onde os prisioneiros estão sendo mantidos. Quando cheguei notei que tanto Elsaris quanto Lilian estavam trancados enquanto trabalhavam em seus interrogatórios. Eu não queria interferir. Além disso, não queria conhecer os métodos de um líder do mercado negro continental e um espião vampiro para um império demoníaco com centenas de anos de experiência no ramo. Pensei em dar tempo para as meninas conseguirem as informações que queriam. Sabia que as duas me contariam assim que descobrissem algo importante. Pensei em verificar o templo e voltar mais tarde. O povo Lilian, seu idiota. Você tem alguma ideia de como esteve perto de morrer? Eu estava na sala trancada com um dos prisioneiros. Assim que soube que capturamos inimigos desconhecidos, vim oferecer ajuda. É porque sei muito sobre esse continente e talvez possa descobrir mais sobre eles, inimigos que supostamente tentaram nos atacar. Mas quando chego vejo um rosto familiar. Então o puxo para um quarto enquanto Elsaris pega um dos transformados. Assim que fechei a porta, soltei esse idiota e dei um soco no nariz dele. O mestre pertence ao grupo de pessoas que matam primeiro e perguntam depois. Você poderia estar morto.
Eu sei, fiquei com muito medo quando aquela garra de dragão saiu da minha sombra. Pensei que fosse morrer. Corneta 2, o que você está fazendo aqui? Antes de qualquer coisa. Corneta 2, ele corre e me dá um abraço. Como sempre, uma pessoa muito carinhosa. Uma pena alguém como está nessa linha obscura de trabalho. Bom te ver de novo, mãe. Corneta 2, eu ouvi de você há alguns dias. Orn 3 deixou uma mensagem para mim. Orn 2, você está no meio do trabalho? Terminando um trabalho, eu emboscaria essas pessoas durante o ataque, após o que voltaria para relatar a conclusão de minha missão antes de renunciar. Corneta 2, foi disfarçado. Sim, já faz um ano. Corneta 2, suspirar. Não imaginei que eles seriam derrotados tão rapidamente, nem tive tempo de agir. Ia matar outro homem comigo no momento em que fosse capturado. Corneta 2, quão longe você estava do conflito? Cerca de 200 ou 250 metros. Corneta 2, então o Santo Filho os outros sabiam sobre Vice desde o início. Provavelmente é por isso que Nix foi enviado para capturar você e outro homem. Agora vamos ter uma longa conversa. Quero saber mais sobre sua missão e se você sabe alguma coisa sobre essas pessoas que nos atacaram. Tudo começou. Orn 2, Pósenos, um mês depois. Perto de Venom Fortress City. Eu estava na fila para entrar na cidade. Dessa vez não entrei de carruagem. Entrei no Ragnar, que escondia seu chifre e suas asas. Mas mesmo assim sua aparência era magnífica e chamou a atenção de muitos. Não demora muito para passar pela fila. Pago a taxa de entrada da cidade e vou direto para a mansão que comprei nesta cidade quando estive aqui pela primeira vez. Assim que entrei na cidade senti os olhares em mim. Todos se escondiam e me observavam. Não gostei, mas não havia o que fazer a respeito. Eu tento ignorar essas pessoas me observando enquanto vou direto para a mansão. Havia elfos na mansão, que será a minha conexão com a floresta venenosa, onde a vila dos elfos era onde eu precisava ir. Quando cheguei à frente da porta, pessoas escondidas nas sombras apareceram na minha frente se curvando. Olho para eles e percebo que são todos elfos. Devem ser eles que estiveram aqui no Feld e servirão de ligação para nos levar até a aldeia deles. Vontade do Caos. Cap 628, Cap 626. Helen, meu amor, povo de um psicopata. Eu estava fumando um charuto de erva de sangue. Esses são difíceis de encontrar neste continente. Tive muita sorte de encontrar alguns aqui. Eu estava curtindo meu charuto enquanto apreciava a bela vista do céu noturno. Fazia anos que não via as estrelas ou essas lindas luas. Sabe, faz muito tempo que não me privo de muitas coisas. Pode não parecer, mas passei muito tempo preso em um lugar onde a luz dessas lindas luas nunca chegaria. Aquele maldito lugar. Se eu fechar os olhos ainda posso ouvir as reclamações incessantes daqueles criminosos medíocres ou os insultos dos soldados de lá. D3 Desde que me libertei tentei aproveitar a vida ao máximo. Fiz tudo o que pensei durante a minha prisão. Pensei que me traria alguma felicidade. Enfio o charuto na boca, as manchas de sangue acrescentando um sabor extra a essa raridade. Depois me viro para a bela mulher sentada na cama atrás de mim, seu corpo ainda escondido pela escuridão do quarto. Sorriu ao vê-la sentada assim. Depois me viro para a janela que abro para ter uma visão melhor desse lindo céu. Sabe, eu costumava falar muito, mas desde que fui solto, acho que é a primeira vez que falo tanto com outra pessoa. Seguro o charuto entre os dedos enquanto sorrio. É muito bom ter alguém para ouvir. Acho que posso contar um pouco da minha história. Acho que posso falar um pouco sobre ela, o amor da minha vida. Helen. Ela que também é a que eu mais odeio neste mundo imundo. A raiva toma conta do meu corpo, me fazendo quase destruir esse lindo charuto em minhas mãos. Suspirar, pensar nela me lembra do passado. Ainda me lembro daqueles dias maravilhosos. Tudo começou. Foi há 850 anos. Eu era uma das pessoas mais influentes e fortes em todo o continente negro. Minha base de operações estava no reino mais fraco, perto daquele lugar cheio de mortos-vivos. Aquele lugar tinha um ambiente perfeito para o meu negócio. Seu bastardo, quantas vezes eu tenho que dizer que venenos e drogas devem ser guardados em lugares separados?
Senhor, por favor, Senhor, eu juro que farei certo da próxima vez. Você pode me matar, mas minha família, deixe minha família. Seu idiota, eles estão mortos há dias, mas como você foi tão competente eu deixei você viver, mas agora acho que você pode ficar com sua família. Sou muito generoso, certo? Seu desgraçado, droga, minhas calças novas agora estão manchadas com seu sangue. Não consigo nem na morte fazer alguma coisa, certo? Eu tinha um negócio muito lucrativo naquele lugar, mas infelizmente tinha muitos funcionários incompetentes. Era uma dor de cabeça tentar dar um propósito para os pobres daquele lugar, mas teve seus bons momentos. Num desses momentos foi quando a conheci, uma pele cor de chocolate que só deixava mais evidentes seus lindos cabelos prateados. Ela era uma dampir com um olho vermelho e outro rosa. Ela era linda. Ela chegou com uma caravana de comerciantes. Ela liderou a caravana trazendo escravos humanos que não haviam sido vendidos em outras cidades e reinos. Eu estava no portão da capital daquele reino me preparando para sair. Lembro que ia fazer uma reunião de negócios. Mas antes de passar pelo portão da cidade para sair eu a vi entrando bem na frente da caravana. A semana beleza foi magnífico. Eu sabia que tinha que conhecê-la, por isso desisti da viagem que iria fazer. Isso porque no momento em que ela passou por mim nossos olhares se encontraram e ela sorriu para mim. Passei as semanas seguintes visitando-a, sempre trazendo presentes. Ela rapidamente se abriu comigo ao descobrir que tínhamos negócios semelhantes. Assim como eu, ela era alguém que sabia da importância de uma vida financeira estável e rentável. Uma noite após beber muito ao lado dela ouvi falar de seu passado. Uma filha de comerciantes que viu as oportunidades que seus pais perderam. No dia em que seus pais desapareceram ela levou tudo e o negócio prosperou desde então. Ela sempre demonstrou sua inteligência e habilidade empresarial. Cheguei a propor que uníssemos forças, para cuidarmos de tudo muito melhor, tanto da minha empresa quanto dela. Tudo estava indo muito bem. Ficamos felizes naquele dia que tudo mudou. Ela e eu tínhamos feito uma viagem para conhecer alguns parceiros de negócios sobre algo que eu tinha em mente. Eu carregava meu amuleto da sorte. Com ele sempre finalizava minhas negociações com um acordo para ambas as partes. Bastardo, você acha que chantageá-la funcionará em mim? Tenho certeza que você vai. O que é essa luva? Tire ela de mim. Ah! Você vai fazer o que eu quiser que você faça. Eu já cuidei dos espiões que o seguiam. Ellen, quantos mercenários perdemos? Pessoal, eu os usei como sacrifício para ativar o cristal mágico que vocês me deram. Ellen, excelente trabalho como sempre, querida. Ah! Quanto tempo isso vai levar? Geralmente leva apenas alguns segundos. Ellen, ele é um nobre do Império Negro. Parece que tem algo no corpo dele impedindo que meu artefato mexa com a mente dele. Talvez alguma magia usada no corpo dele, mas isso só vai fazer ele sofrer mais. Ele deveria ter aceitado nossa primeira proposta de despertar, idiota. Ellen, sim, ele pensou que poderia roubar o trono com a ajuda de dois reinos inimigos. Um idiota despreparado. Se ele fosse esperto teria feito o mesmo que eu, construindo sua força aos poucos e fora do império, para que não notassem. Tenho certeza que ficarão surpresos quando virem a maioria de seus nobres sob meu comando e controle. Ah! Estávamos felizes, enquanto fechava um excelente negócio. Também abracei a mulher que um dia seria minha esposa. Tínhamos planos para o futuro, chegaríamos ao topo juntos, e nada poderia nos parar. Mas então, como todos os sonhos, a ilusão foi quebrada e tudo o que restou foi o vazio. O que é isso? Minha cabeça. Parece que finalmente funcionou. Demorou mais do que eu pensava. Ellen, o que você fez? Você não precisa saber. Adeus, meu tolo conspirador. Ellen. Lembro-me da descrença que senti naquele dia. Meu corpo estava tão fraco que, mesmo com meu grande poder, não conseguia reunir forças. Minha visão e outros sentidos estavam ficando confusos e falar e respirar tornou-se difícil. Enquanto eu estava sentado, minha consciência se esvaindo, pude ver uma última vez o rosto de minha Ellen sorrindo friamente para mim.
suas palavras quebrando meu coração. A última coisa que ela disse foi o nome dela, mas pela primeira vez, eu falei aquele nome cheio de ódio e intenção assassina. Infelizmente, foi inútil. Cap 629 e Cap 627, dane-se, Helen. Pô de um psicopata, aquele maldito dia. Boom. Enquanto eu contava minha história, o charuto acabou. Eu joguei no chão e pisei nele imaginando que estava pisando na cabeça de Helen. Coloquei tanta força que fiz um buraco no chão que fez o cheiro de sangue do quarto de baixo subir até o quarto onde eu estava. Além disso, eu soquei uma estátua ao lado da janela. A estátua virou pó e se espalhou por toda a sala. Eu a amava, dei tudo a ela. Havia muitas joias em seu corpo o tempo todo. Como ela pôde me trair? Como ela não foi afetada pelas maldições de sangue que coloquei naquelas joias? Olho para a mulher ainda sentada na cama. Desta vez o luar já havia atingido a cama iluminando esta linda mulher coberta pelo sangue da própria família e olhos vazios. Quando acordei, estava em um buraco acorrentado com uma mordaça na boca. Minha luva que era meu amuleto da sorte felizmente foi salva. Eu tinha um feitiço pronto para transportar minha luva para um esconderijo caso eu perdesse a consciência. Fiz isso caso fosse emboscado por inimigos. Mas eu nunca imaginei. Ah! Bam! Eu lanço um soco que rompe completamente a parede para outra sala. A pressão do soco foi suficiente para quebrar mais duas paredes antes de parar a destruição. Acorde logo, não me deixe falando sozinho. Com a maldição que coloco em seu corpo, controle o seu corpo para se mover como eu desejo. Ela se levanta e então quebra os seus dois braços, mas ela nem grita, só me deixa com mais raiva. Eu tentei de tudo para sair, mas sem sucesso. 100 anos atrás, quando a mordaça foi removida da minha boca, eu nem tive a oportunidade de usar meu poder. Aquele príncipe inútil era mais esperto do que eu pensava. Usou uma adaga com capacidade de impedir a circulação de todo tipo de energia. Enfiou no meu estômago. Aquele desgraçado arrogante. Faz 700 anos. Eu contei cada segundo daquele tempo quando aquele príncipe chegou me ameaçando de dar a ele meu artefato de controle da mente. Minha luva preciosa. Lembrando da humilhação e raiva que senti naquele dia, quebro as pernas da mulher assim como faço ele flutuar para não cair. Mas ela ainda não reage, talvez fazendo ela matar e desmembrar toda a família, servos e guardas foi demais. Eu fingi ter medo de suas ameaças de tortura. Disse a ele exatamente onde estava minha luva, mas não contei a ele sobre a maldição que coloquei na luva. A cada uso sua mente irá corroer até que ele esteja sob meu controle. Quando isso acontece, eu deveria ir tão longe quanto deveria para relaxar. Mas parece que o príncipe arrogante era mais esperto do que eu pensava ou mais cauteloso. Ele poderia ter encontrado a maldição e destruído, ele poderia ter sido cauteloso em usar aquele artefato. Não importa o motivo, meu plano falhou de qualquer maneira. Eu coloquei minhas mãos na minha cabeça. Aquele príncipe arrogante, aquele bastardo foi o responsável por quebrar meus lindos chifres. Essa humilhação não pode ser paga nem com a morte dele. Na minha raiva, sem querer, fiz a mulher explodir em pedaços, espalhando sangue por toda parte. Eu tenho que aprender a me controlar mais. Vai ser difícil encontrar roupas todas as vezes se você continuar me sujando de sangue assim. Suspirar, comecei a andar pela mansão. O corredor estava vazio. Todos estavam reunidos no corredor onde eu brincava com todos para me divertir. Mas vou me abster de voltar lá. Não quero somar ainda mais sangue. Simplesmente saio daquela mansão deixando de lado as lembranças de Elaine e daquele príncipe arrogante. De repente paro na porta e percebo algo. Entendo. Não foi apenas a aparência e a personalidade de Elaine que me atraíram. Foi ela ser uma vampira. Agora que penso nisso, a maioria das mulheres que me interessaram no passado ou agora que estou à solta são vampiras. Parece plausível. Nunca notei esse tipo de interesse específico. Paro quando percebo outra coisa. Há muito tempo deixei uma maldição escondida no corpo de Elaine. Uma maldição para rastreá-la. Fiz isso com medo de que algum inimigo pudesse fazer algo contra ele para chegar até mim. Essa maldição é fraca e difícil de perceber.
Além de ser difícil de limpar também já que foi feita de uma forma especial, consigo sentir essa maldição agora mas parece que foi quebrada. O que estou sentindo são apenas resquícios da maldição que estão desaparecendo com o tempo. Ela está aqui. Também parece que ela acabou de descobrir minha maldição. Deve ter se passado alguns meses ou ela não teria reiniciado nenhuma maldição até agora. Um sorriso se forma em meu rosto. Então seu rosto aparece em minha mente novamente. Então você também está em Venom City, minha querida Ellen. Acho que podemos ter uma pequena reunião depois de 825 anos separados. Finalmente terei você em minhas mãos. Ah! Traço depois de sentir a direção que ela estava. Fui primeiro me preparar. Posso querer me vingar, mas não sou estúpido. Muito tempo se passou e não sei a força de Ellen ou das pessoas ao seu redor. Coletar informações é a coisa mais importante. Devo descobrir tudo o que puder nos próximos dias. Só espero que ela fique na cidade o tempo suficiente para eu poder planejar com calma. Caso contrário, eu teria que agir primeiro. Não posso deixar esse filho da puta fugir. Vou direto a uma loja de roupas e compro o que preciso. Uma roupa que vai ajudar a esconder meu rosto e corpo. Mais uma roupa de combate parecida com a que usam os aventureiros. Essa é uma cidade com muitos aventureiros. Então devo comprar para evitar chamar a atenção. Depois de um tempo seguindo pelas ruas com ela à distância, me afasto dela. Mesmo de longe consigo vê-la claramente devido à minha força. Então passo as próximas 2 horas e meia seguindo-a. Uma coisa que notei que mudou é a força dela. Claramente, ela já está no grau S. Além de como 2 de seus olhos estavam vermelhos. Isso significa que ela se tornou uma matriarca vampira ou foi transformada por outra pessoa. Espere só mais um pouco. Nos encontraremos em breve. Ellen, Vontade do Caos Cap 630 Cap 628, uma reunião após 825 anos Povo Lilian. Fiquei surpreso que um dos meus alunos estava entre os capturados. De todos eles Orndor sempre foi o melhor quando se trata de infiltração. Isso porque ele é da raça dos Demonchapesiftes, e sua habilidade permite que ele mude sua própria aparência. Mas infelizmente apenas a aparência muda. Ele foi o mais difícil de treinar. Mudar sua aparência requer muita concentração e disciplina mental. E apenas ter habilidade não é suficiente. Além disso, tive que treinar suas habilidades de observação e espionagem. Tive que treiná-lo para poder mudar a voz e o sotaque. Mudar a forma de se movimentar e falar também foi muito difícil. Eu ensinei a observar seus alvos para aprender tudo o que puder antes de ocupar seus lugares. Tive que ensiná-lo a escolher bem seus alvos, por isso ele teve que escolher alvos que tivessem algumas habilidades semelhantes a ele. De todos os meus alunos, ele foi o mais estudioso, pois precisa de muito conhecimento abrangente para ocupar o lugar de outra pessoa. Mãe, você tem certeza que vai fazer isso? Corneta 2. O plano pode ser simples, mas vai funcionar. Nem todos os planos precisam ser complexos. Mas você estará em perigo se... Orn 2. Não diga mais nada. Eu sei o que estou fazendo. Tenho mais de 4 vezes a sua idade. Trompa 2. Você deve se concentrar em si mesmo. Voltar à sua aparência logo enquanto eu aviso os outros sobre você. A fonte deste conteúdo é novelbn.net. Você sabe, eu realmente não gosto da minha aparência. Orn 2. Isso é normal para a sua raça, mas é errado. Agora eu tenho que ir. Antes de fazer qualquer coisa eu preciso notificar a suma sacerdotisa Vanessa e a criança sagrada. Eles precisam saber sobre você e a situação atual. Ele teve muita sorte desta vez. Nix poderia simplesmente tê-lo matado. Tenho que alertar os outros sobre meus alunos, especialmente o Santo Filho. Estou saindo. Vou dizer a Lilith para não te torturar. Muito obrigado por isso. Aquela mulher demônio me assusta. Corneta 2. São os olhos dela? Claro que sim. Aqueles olhos cheios de insanidade e loucura não podem ser copiados. Uma pessoa nem deveria ter olhos assim. Como você deixa alguém assim correr solto? Corneta 2. Eu sei que ela pode ser intimidante e assustadora às vezes,
Mas Lilith é muito atenciosa com as pessoas de quem gosta. Eu falo com ele enquanto caminho em direção à porta. Sei que ele odeia lidar com pessoas como Lilith, pessoas que ele não seria capaz de copiar na aparência. Quase todas as vezes que pergunto por algo como a presença natural da pessoa aos seus olhos, os olhos são cheios de significado, mostram muito sobre a pessoa. Meu aluno sempre teve dificuldade nessa parte pois precisava entender as coisas para que sua habilidade funcionasse. Mas acho que tentar entender um louco pode ser uma tarefa muito difícil. Saio da sala e vou falar com a Lilith. Traço por de um psicopata. Demorei um pouco, mas finalmente a encontrei. Não imaginava o que sentiria ao vê-la novamente. Foi tanto tempo. Foram 825 anos, 7 meses, 16 dias e 2 horas. Já faz tanto tempo. Ela está tão bonita. Enquanto agora tenho muitos cabelos grisalhos e minha aparência é um pouco mais velha do que naquela época. Devo agradecer por minhas habilidades de maldição. Graças a isso roubei vitalidade suficiente e viver mais 500 anos facilmente. Como eu gostaria de correr até você agora, arrancar seus membros e usar suas próprias garras para abrir seu peito, fazer você provar lentamente suas próprias entranhas. Tive que conter minha emoção ao conhecê-la. Não posso deixar que ela me veja ou sinta minha intenção assassina. Depois de várias horas eu a sigo até uma mansão. Isso é excelente. Essas mansões estão localizadas em áreas menos populosas da cidade. Além disso, costumam ter barreiras ao seu redor para evitar invasões, sabendo que podem até ter barreiras para impedir a espionagem mágica. Não me aproximei e senti as barreiras. Só precisei de alguns segundos para confirmar minha hipótese. Eu sabia que estaria certo, mesmo depois de 825 anos ainda os mesmos, velhos hábitos de quem trabalha no submundo do crime. Essas barreiras são todas do grau SS pelo menos. Parece que tem algo de valor na mansão. Isso quer dizer que vai ter poucas pessoas e vão ser todas escravas. Ela sempre fez coisas assim porque não confiava em ninguém. Menor barreira aberta maior vezes 2. Atravessar uma barreira não é difícil. Ou você quebra com um poder superior de frente, ou com conhecimento superior. Infelizmente essas barreiras foram feitas com muita destreza, mas as pessoas eram mais fracas que eu. Aliás, parece ter sido feito por um estudioso já que suas fraquezas são tão previsíveis. Uso minha mana nas pontas dos dedos e acerto 37 pontos diferentes em uma determinada ordem. Isso interrompe o fluxo de mana na barreira em uma área da barreira criando um buraco por onde eu ando. Em poucos minutos esse buraco vai fechar. Foi mais difícil do que eu lembrava, talvez esteja enferrujado. Menor presença dos amaldiçoados maior eu lancei um feitiço em mim mesmo. Uma espécie de maldição que posso desfazer a qualquer momento. Essa maldição está usando minha vitalidade para funcionar ao invés de usar minha mana. Mas essa quantidade de vitalidade não importa para mim. Começo a caminhar calmamente em direção à mansão. No caminho não vi nenhum guarda, mas havia algumas empregadas. Eram de várias raças diferentes. Eram todas bonitas e usavam roupões de empregada enquanto faziam as tarefas. Qualquer um pensaria que eles seriam empregados sem perceber suas auras escondidas tão perfeitamente. Sua maneira de se mover é como a de alguém treinado para o combate. Enquanto ando, todos me ignoram, todos se afastam quando passo. Esse é o efeito dessa maldição. Eles optam por não olhar para mim. Com isso ando até chegar em uma sala que parece um escritório. A porta está entreaberta mas consigo sentir a magia de proteção na porta. Isso parece ser uma armadilha mas deve ser paga por mim. Consigo ver Helen sentada lá dentro olhando para um livro na mão em pé ao lado da estante. Ela era linda mas tudo que eu sentia em meu coração era o desejo de fazê-la sofrer da forma mais cruel possível. Um sorriso se forma em meu rosto quando entro na sala. Seus olhos embaçados antes que a descrença tome conta de seu rosto. Enquanto eu esperava por isso, não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.